Olá para você que me acompanha a partir de agora. No vídeo de hoje falaremos sobre a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, também conhecida como AIJE. Muito bem, inicialmente vamos falar sobre o conceito da AIJE. A AIJE tem sua previsão nos artigos 19 e 22 da Lei Complementar 64 de 90, que trazem como uma proposta e o objetivo da AIJE apurar fatos que envolvem um candidato desde antes do seu registro de candidatura até a efetiva eleição do mesmo. Ela tem uma natureza de ação civil eleitoral, tá? É também conhecida como representação por abuso do poder econômico ou político e tem como destinação combater ofensas relacionadas ao abuso do poder econômico, do poder político, em detrimento da liberdade de voto que acarretam desigualdades na disputa eleitoral. Importante mencionar agora a competência na AIGE. A competência na AIGE é a mesma do juízo que exerceu a diplomação, mas com uma singularidade. Haverá um relator natural, ou seja, haverá um corregedor geral, um regional ou um juiz eleitoral. O relator natural ele pode ser um corregedor geral, isso no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, quando estivermos voltados para eleições presidenciais, isso tem previsão no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, tá? E haverá a integração de um ministro do STJ ao TSE. Teremos um corregedor regional quando estivermos diante de eleições federais e estaduais, a previsão também é do mesmo artigo 22. E um juiz eleitoral quando se tratar de eleições municipais, cargos de prefeito, vice, vereador. E até coloquei aqui um detalhe nesse sentido, que é a jurisprudência do caso Dilma Temer aí, onde houve o corregedor geral, tá? Que é sempre o ministro do STJ, mais antigo na corte. O objetivo na AIGE é a cassação do registro ou o diploma de declaração e a declaração de inelegibilidade por 8 anos. A causa de pedir será o abuso de poder qualificado, isso é, o abuso econômico, político, de autoridade e de mídia, e tem que haver uma correlação mínima com o pleito eleitoral, isto é, o abuso de poder tem que ser diretamente ou minimamente, melhor dizendo, relacionado com o pleito eleitoral. Uma vez mais, é importante ressaltar que na AIGE a causa de pedir deve ser o abuso de poder, tá? Qualificado de forma econômica, política, de autoridade, de mídia. E essa conduta abusiva ela tem que ter uma relação com o pleito, mínimo possível, mas tem que haver, para que haja um nexo de causalidade entre a conduta praticada e o prejuízo causado. É importante mencionar aí o prazo de ajuizamento na AIGE. O prazo de ajuizamento na AIGE ele vai ter o termo ARCOL, o termo inicial, é, entre as convenções partidárias e o efetivo registro desse candidato, e o seu prazo final, a diplomação. Neste intervalo, portanto, a AIGE é cabível. Vale dizer que a AIGE pode ser proposta, ou seja, os atos abusivos que serão investigados podem ter ocorrido muito antes da efetiva convenção. E a ideia é se permitir justamente que se verifique se houve a violação dos bens jurídicos que se pretende tutelar aí da coletividade. Esse prazo da AIGE, portanto, ele não se confunde com o momento em que aconteceu o ilícito, isso está bem claro. E o prazo final, tá, é justamente a data da diplomação. Então, no intervalo das convenções até o registro, o indivíduo tem total possibilidade de propor a AIGE. A gente vai ver em breve quem são os legitimados para isso. Muito bem, os legitimados agora. Falando de legitimidade ativa, o partido político é sim um legitimado ativo para propor essa ação, inclusive quando ele não participa do processo eleitoral. Eu coloquei um julgado para que você possa ver que trata nesse sentido, ou seja, mesmo que o partido político não tenha participado daquele pleito eleitoral, para aquele cargo, ele pode sim propor a AIGE. Outro que é legitimado para propor a AIGE é a coligação. A coligação é legítima, tá? Fundada na Lei 9.504 aí, ó, para participar
numa eleição majoritária, ainda que a representação seja referente a um pleito proporcional. Informação importante, portanto, ainda que tenha-se uma votação majoritária ou proporcional, a AGE pode ser proposta pela coligação. O candidato é legitimado, tá? Mesmo ainda na condição de pré-candidato, para fazer a propositura da AGE, não havendo a necessidade de estar concorrendo ao mesmo cargo para fazer essa proposição. É importante frisar também sempre, o Ministério Público, ele também é legitimado para propor essa ação de forma concorrente, e o cidadão comum, cidadão de bem, vamos dizer assim, ele não pode propor essa ação de forma ativa, mas ele pode fazer a denúncia ou noticiar esse fato, noticiar essa situação ao Ministério Público, que vai fazer a apuração do abuso de poder ou não. No que tange a legitimidade passiva, o responsável pelo ato, tá? Ou seja, aquele que haja contribuído para o abuso de poder, é o indivíduo que configura na legitimidade passiva, assim como o beneficiário desse ato, ou seja, aquele candidato que vai obter vantagem com aquele abuso. Ou seja, eu terei duas pessoas no polo passivo dessa ação. De um lado, terei o responsável pelo ato, que pratica de fato, e aquele que ordenou e que tem benefícios do ato praticado. E uma vez julgada a AGE, o responsável pela conduta, ou seja, aquele que pratica o ato, fica inelegível, enquanto o outro sofre a cassação. E qual é o procedimento? Como se dá a AGE? A AGE tem sua previsão no artigo 21 e caput dos incisos 22 e artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. O artigo 21 vai determinar o procedimento previsto na Lei 1579 de 52, que dispõe aí sobre as comissões parlamentares de inquérito, e a Lei 4.410 de 64, que vai instituir a prioridade para os furos eleitorais, que sofreu algumas modificações com a Lei Complementar de 64 de 90. Então, tudo começa com a representação ao corregedor geral, regional ou eleitoral, ou juiz eleitoral, no caso de eleições municipais. Essa representação ou petição inicial, de acordo com o caput do artigo 22, tem que relatar os fatos, indicar provas, indícios, circunstâncias e conter o pedido, de abertura de investigação judicial para apuração dessa conduta abusiva, para desenvolver-se aí um contraditório, uma ampla defesa. Há também que se colocar um rol de testemunhas, tá? Que pode ser limitado até 6, e ao despachar a inicial, o juiz vai notificar a parte contrária, o representado, no caso o responsável e o candidato, que vão ter em mãos cópia dessa petição, para poder, a fim disso, no prazo de 5 dias, exercer o contraditório e ampla defesa, apresentando seus argumentos, testemunhas e aquilo que achar conveniente para fazer sua defesa. Ato contínuo, dependendo da relevância do fundamento, o ato impugnado pode resultar na ineficiência da medida, tá? E caso seja julgado improcedente, será determinada a suspensão do ato que deu motivo a esta representação, podendo ser, então, a inicial desde logo indeferida, se não for o caso ou faltar algum requisito, tá? Agora, na hipótese do indeferimento dessa reclamação ou representação, tratamento de solução, o interessado pode renovar o pedido perante o tribunal, que vai resolver essa situação em 24 horas. Ou seja, preza-se para quê? Para que o indivíduo apresente a contento a sua formulação e, se esse pedido for julgado improcedente, ele tenha tempo de fazer um pedido adequado novamente para ser apreciado, dessa vez cumprindo os requisitos necessários para tal ato. Ainda falando do procedimento, decorrido esse prazo de 5 dias aí da notificação, apresentado ou não a defesa, em mais 5 dias serão ouvidas as partes, aquelas arroladas pelo proponente e pelo representado, e elas comparecem independente de intimação, tá? É importante que essas testemunhas compareçam, tá? Porque são depoimentos aí fundamentais, mas que não necessariamente, dependendo da doutrina que se acompanha, possuem grande relevância para o escopo final do processo, tá? É necessário esclarecer que não se aplica no processo judicial eleitoral os efeitos da revelia, em razão do interesse público que envolve a AGE, tá? Isso é uma decisão aí do TSE, coloquei para você na descrição aí.
E nos 3 dias subsequentes a essa oitiva, essa audiência, o corregedor, né, aquele relator natural, vai tomar todas as diligências que forem cabíveis e determinar o requerimento das partes para cumprir essas diligências. Uma vez encerrado esse prazo de dilação probatória, inclusive o Ministério Público, vão apresentar as alegações finais no prazo de 2 dias. Ao final, os autos voltam conclusos ao corregedor, que no dia imediato apresentará um relatório conclusivo. Tá? Em mais 3 dias, os autos são encaminhados ao tribunal com o pedido de inclusão para julgamento na primeira sessão possível, ou seja, para julgamento em 48 horas. Ou seja, é um procedimento rápido, célere, tudo para que permita que o candidato consiga se diplomar, consiga exercer aí o seu cargo o mais rápido possível. Já no que tange os requisitos da condenação, eles têm a sua previsão no artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar de 64 de 90, e estipulam que para se configurar o ato abusivo, não vai ser considerado a potencialidade do fato alterar o resultado do pleito eleitoral, mas a gravidade e a circunstância que os caracterizam. Ou seja, eu teria uma valorização aí da gravidade dessa conduta no que diz respeito ao seu aspecto de abrangência, de envolvimento, de engajamento e de afetação no cunho social e coletivo, do que de fato no resultado final da eleição. Porque todo o processo democrático fica prejudicado quando o indivíduo age dessa forma, quando ele abusa do poder econômico. Isso tem uma gravidade muito maior do que o próprio resultado da eleição em si. Pelo menos é este o entendimento que o legislador nos deixa transparecendo aí. Agora, vamos mencionar as sanções na AGE. Tá? Elas têm sua previsão também no artigo 22, inciso 14, que diz da seguinte forma: julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado e dos quantos hajam contribuído para a prática do ato, combinando-lhe sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição que se verificou, além da cassação do registro ou do diploma do candidato, diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para instauração de processo disciplinar, se for o caso de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar. Ou seja, a gente tem 2 indivíduos que serão punidos aí. O responsável que praticou o ato, que ficará inelegível por 8 anos, e aquele candidato beneficiário que seria diplomado, que tem a cassação do seu mandato e também vai sofrer inelegibilidade, mas ele perde o mandato. Bom, mencionando a natureza jurídica da AGE aí, a AGE tem natureza de ação, tá? E a decisão que condena o abuso de poder aí vai ter uma natureza dupla, que é de declarar e de desconstituir. Desconstituir ou constituir de forma negativa é a cassação do registro ou do diploma do indivíduo, ou seja, ele vai ter uma perda efetiva. E declaratória, declarar essa inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. Bom, vamos falar aí da decisão e dos seus efeitos. A decisão basicamente possui duas consequências. A primeira delas é o afastamento do candidato condenado. O candidato condenado em âmbito de eleições municipais poderá tentar reverter o quadro dessa situação por meio de recurso especial proposto ao TSE e que será analisado após o julgamento dos embargos. Por sua vez, se estivermos em âmbitos de eleições federais e estaduais, poderá se opor recurso extraordinário ao STF após o julgamento dos embargos de declaração do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, se estivermos diante do segundo efeito, teremos a convocação de uma nova eleição. E essa convocação não exige necessariamente o trânsito em julgado. Haja vista que o TSE instituiu a inconstitucionalidade da expressão após o trânsito em julgado, previsto aí no artigo 224, parágrafo 3º, em razão da violação da celeridade processual. Ou seja, a gente tem uma discussão séria aí ao entendimento, por um lado, que não se exige o trânsito em julgado, porém, diante desse julgamento, que essa expressão seria inconstitucional, abre-se o precedente para que mesmo antes possa haver uma nova eleição.
Fontes e links na descrição para saber mais. Se você gostou desse vídeo, tem alguma crítica, sugestão ou comentário, fique à vontade. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.